Olá, graça e paz a todos, que todos possam ter a presença de Deus nesse momento, tá certo? Igreja de Deus, igreja gloriosa, comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa, igreja escolhida antes da fundação do mundo. Que maravilha, né, meus amados? Fomos escolhidos por Deus para esse maravilhoso evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus, também do canal Saia Dela Povo Meu, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar a respeito, né, do que eu falo muito em meus vídeos, que Jesus já voltou a esta terra. Porém, as denominações têm ensinado que Jesus ainda vai voltar a esta terra, tá certo? Porém, a palavra do Senhor, que é a única regra de fé e doutrina do cristão, ensina-nos de que Jesus já voltou a esta terra, tá certo? Porque a promessa era pactual, a promessa era para cumprimento de profecia. O Senhor falou e ele cumpriu. Ele falou primeiro por boca dos seus profetas e depois ele mesmo falou, né, que ele voltaria a esta terra. E ele voltou a esta terra pela segunda vez. Não tem uma terceira vinda, porém, por causa da tradição, por causa da ortodoxia, as denominações ensinam que Jesus ainda vai voltar a essa terra, literalmente, visivelmente e audivelmente, como o caso dos adventistas do sétimo dia, né? E aqueles que falam do arrebatamento secreto, uma vinda espiritual. Seja de uma forma ou de outra, eles ensinam que Jesus ainda vai voltar a esta terra. Será que Jesus ainda vai voltar a essa terra? Se a Bíblia é a única regra de fé e doutrina, então vamos à palavra do Senhor, tá certo? Vou virar a câmera aqui, gente. Tá chovendo, né? Mas a gente dá um jeito. Então eu estou aqui com Romanos capítulo 10, tá certo? Verso 18, veja o que é que diz. Olha, Romanos capítulo 10, verso 18. Mas o apóstolo Paulo falando, né? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Esse mundo aí, a palavra no grego é oikomenes, oikomenes, que quer dizer mundo habitável da época, né? Que quer dizer, deixa eu girar aqui, a palavra aqui usada é oikomenes, que quer dizer mundo habitável da época, né? Que era dominado pelo Império Romano. Por isso Jesus, quando estava aqui na Terra, ele disse que separou 70, né, discípulos e enviou de 2 em 2. E Jesus disse que eles não terminariam de percorrer a cidade de Jerusalém antes que visse vindo nas nuvens do céu o Filho do Homem com poder e grande glória. E ele cumpriu as suas palavras. A promessa era pactual, tá certo? Estava se referindo, né, àquela geração, tá certo? O Aion, aquela geração, tá certo? Um período de tempo, né? Jesus profetizou e ele cumpriu. Então, a gente vê aí que desde a cruz até o ano 70, realmente houve aí 40 anos, né? Jesus morreu por volta, na cruz do Calvário, por volta do ano 30, 31, e no ano 40, né, ele cumpriu as suas promessas. Mas para essas denominações desse cristianismo paganizado, secularizado do século 21, Jesus é mentiroso e ele não cumpre as suas palavras. Meu amado, nosso Deus é fiel. Se ele prometeu, ele cumpre, né? E ele prometeu e ele cumpriu. Ele voltou no ano 70, tá certo? A promessa era pactual. Ele voltou e aí na volta dele algumas profecias se cumpriram, né? Tanto da questão da sua volta, quanto como na questão de punição para a nação de Israel, né? Enfim, todas as profecias se cumpriram, né? Que estavam relacionadas ao ano 70, tá certo? Então, meus amados, aí Paulo aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, em 1 Coríntios, né? Deixa eu ver se é 1 Coríntios. Sumi um pouquinho porque estou mexendo aqui na Bíblia, tá certo? Em 1 Coríntios capítulo 9,
verso, deixa eu ver aqui, verso 15, né? Deixa eu ver se é o verso 15 mesmo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 5. Eu vou virar aqui a câmera, tá certo? Para que vocês possam acompanhar comigo. Apocalipse capítulo 9, verso 5. Não tem... Apocalipse não, é 1 Coríntios, tá certo? O apóstolo Paulo falando de novo, né? Capítulo 9, verso 5, ele diz assim, ó. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então Paulo aqui falando a respeito da missão, né, dele, que ele levou o evangelho aos gentios, tá certo? Da proclamação do evangelho. Então eles se empenharam, meu amado, em levar o evangelho e cumprir as promessas do Senhor. O Senhor decide por todo o mundo, né? A Ion aí também, tá certo? E pregai o evangelho, né, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, as palavras de Jesus estão se referindo em todo o mundo aí, era o mundo habitável da época, tá certo? Era o Aion, né? O mundo daquela época, tá certo? E aí Jesus, né? Os discípulos se empenharam e aí, aqui nesse texto aqui que a gente leu, Paulo falando que tinha o direito também, se quisesse, de ir com alguma mulher, né? Acompanhando eles, né? Paulo sempre fala do direito do evangelho, né? Então, até mesmo nesse texto completo, se for ler todo o texto, ele fala também da questão das doações, né? Do direito que o evangelho dá, de se a pessoa quiser doar alguma coisa para o evangelho. Lembre-se que aí Paulo não está falando de dízimo e oferta não, que é da antiga aliança. Paulo está falando de doações, né? A pessoa voluntariamente quiser ajudar o evangelho. O evangelho dava esse direito a ele, tá certo? Mas aí as denominações para tirar o sustento, né, do povo, para virar um império, né? Hoje é um império, essas denominações hoje são impérios, seja católica, romana, protestante, evangélica, neopentecostal, pentecostal, são impérios, né? Adventista, sétimo dia. Então, meu amado, eles fazem tudo, distorcem a palavra de Deus para retirar o sustento do povo, né? Para retirar os recursos daqueles que esses recursos seriam para ajudar a sua família, para ajudar o seu próximo, né? Mas aí é levado para um templo, né? Que não existe tempo mais na nova aliança. É mentira e mais mentira, meu amado. Mas aí eles fizeram desse cristianismo hoje, paganizado, secularizado, um império, né? Por meio dele, tá certo? E aí as pessoas ficam presas a essas denominações. E aí quando Moisés Ferreira fala, não, Moisés é um anticristo, Moisés é um falso profeta, mas eu estou lendo a Bíblia, meu amado, mostrando a você no original também que tudo está cumprido, mas eu que sou o falso profeta, eles distorcem, né, a palavra de Deus. Vamos ver outro texto que eles distorcem. Primeiro, Colossenses, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Colossenses, vou virar aqui para vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar direitinho aqui. No livro de Colossenses, deixa eu ver se eu acho aqui, tá certo? Pronto, Colossenses capítulo 1, verso 23. Vamos ver o que é que diz aqui? Vou virar aqui para vocês verem que eles distorcem, meu amado, aquilo que está escrito, tá certo? Vamos ver, mas você está com a Bíblia, né? Pega a sua Bíblia aí e vamos ver junto, tá certo? Colossenses 1, 23. Eu estou aqui, ó. Com a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Essa epístola foi escrita por volta do ano 58, tá certo? O livro de Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos, foi escrito por volta do ano 57. Então entra aí 12 anos, 13 anos aí, antes do ano 70, da volta de Jesus com poder e grande glória, como ele prometeu, né? Aí, meu amado, aí quando se fala na ressurreição, meu amado, também se cumpriu, né? No ano 70, tá certo? Não tem ressurreição para nosso tempo, mas eles levam a última semana das 70 semanas de Daniel capítulo 9,
eles arrastam, meu amado, para a última metade da semana, para o futuro, né? Eles são futuristas, né? Arrasta para o futuro, aí diz, ah, não, a última semana ainda vai se cumprir, a metade da última semana, tá entendendo? Só que não tem aval para isso nas escrituras, já se cumpriu, meu amado, já se cumpriu no ano 70, tá certo? Aí Paulo diz aqui, ó, verso 23, ó, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Eles viviam, lembrando que o povo de Paulo, os apóstolos, os cristãos do primeiro século, meu amado, antes do ano 70, eles viviam na esperança do Evangelho. Qual é a esperança? Da volta de Jesus, tá certo? E que se cumpriu no ano 70, né? Eles viviam no já, mas ainda não. Essas denominações hoje ensinam que nós vivemos ainda no já, mas ainda não. Não, meu amado, não existe isso. O já e ainda não era antes do ano 70. Mas Cristo voltou e aí consumou-se os pactos e foi estabelecido por completo, ratificado o Evangelho da Graça, e a qual nós hoje ouvimos falar desse Evangelho e somos salvos pela fé, né? Aí ele diz aqui, ó, vou repetir, verso 23, capítulo 1 de Colossenses, verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Lembra-se que o apóstolo Paulo, né, e Pedro e as mulheres foram e pregaram o Evangelho. Aí veja o que ele diz agora. O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então toda criatura debaixo do céu foi pregado o Evangelho, meu amado. O Evangelho foi pregado em todo o mundo. Aí quando a gente pergunta, deixa eu voltar aqui, tá certo? Quando a gente pergunta, né, o que é que falta para a volta de Jesus que vocês pregam, né, as denominações, seja católica, protestante, evangélica, adventista, sétimo dia, aí vai, né? Então tudo é balaio, tudo é farinha do mesmo saco, meu amado. É um balaio de gato, é uma confusão. Mas tudo bem, vamos lá, né? Aí a gente pergunta, o que é que falta para Jesus voltar? Ele diz, o evangelho ser pregado em todo mundo. Ele diz assim, Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado por todo mundo. Tá entendendo? A estratégia é demais, meu amado. Tá entendendo? Para prender as pessoas dentro da caixinha, dentro de quatro paredes. Só que não existe, meu amado, uma terceira vinda. Só existe uma segunda, meu amado. Ele veio a primeira vez, né? Morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou. Louvado seja Deus. Né? Quando a gente crê naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, somos justificados. Ele morreu para a nossa justificação, morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Ele deu a vida por conta dos nossos pecados, né? Então, quando nós cremos, nós somos justificados, né? E aí, meu amado, e ele deixou a promessa da sua vinda e ele cumpriu, tá certo? A promessa da sua vinda no ano 70, ele voltou em juízo para a nação de Israel e os mortos em Cristo ressuscitaram e os que estavam vivos foram ativados, né? Ativados, né? Por ocasião da vinda de Jesus. Não existe, meu amado, ressurreição dos corpos, meu amado. Houve uma ressurreição especial dos corpos, né? Mas aqueles que ressuscitaram morreram depois, por ocasião da vinda de Cristo, da ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que depois da ressurreição de Cristo, alguns ressuscitaram, né, e entraram na cidade, anunciando, né, que Jesus havia ressuscitado, né, como troféus da ressurreição de Cristo, tá certo? Como ratificando que Jesus realmente ressuscitou. Ali houve uma ressurreição do qual, como houve também antes, né? Ressurreição ali, antes de Cristo, mas isso só como troféu, isso como ratificando, né? Isso ainda não era a ressurreição que Jesus havia falado, né? A primeira ressurreição, né? Isso só aconteceu no ano 70, tá certo? Aí Jesus cumpriu as suas palavras no ano 70. Aí quando a gente pergunta, né? Como eu estava falando, o que é que falta para Jesus voltar? Aí ele disse, o evangelho ser pregado em todo mundo. Mas o evangelho já foi pregado em todo mundo, né? Na Bíblia o mundo era um mundo habitável da época do Império Romano, onde o Império Romano dominava, onde a besta dominava. Tá entendendo? Mas eles não, eles distorcem a palavra de Deus,
para dizer às pessoas que Jesus ainda vai voltar a essa terra. Cristo já voltou com poder e grande glória, mas as pessoas ainda ficam esperando Jesus voltar. Esse Jesus nunca volta e nem vai voltar. Por que não vai voltar, meu amado? Porque ele já voltou. Cristo já cumpriu suas palavras, mas Jesus é mentiroso, né? O apóstolo Paulo é mentiroso, né? Todos aqueles que falam da volta de Jesus, né, como eu no caso, somos mentirosos, né? Mas aí, para prender as pessoas na denominação e retirar os recursos, os dízimos e as ofertas, as pessoas defendem as denominações, meu amado. Fica repetindo com papagaio. A Bíblia diz, né? Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Eu tenho que estar de acordo com o evangelho da graça, meu amado, da palavra do Senhor, da lei dos profetas, porque, meu amado, para que eu não fale besteira, meu amado. Não fale aquilo que a Bíblia não está ensinando. Está entendendo? Porque pelas minhas palavras serei justificado e pelas minhas palavras serei condenado. E este evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. E veio o fim, meu amado, no ano 70. Já foi pregado. Não existe negócio de mandar missionário para todo mundo para que o evangelho, para apressar a volta de Cristo, né? Eles dizem assim, vamos apressar a volta de Cristo, né? E apressamos como pregando o evangelho. E as pessoas tomam dinheiro, tanto dinheiro e mandando as pessoas para as outras nações. Tá? Não tem nenhum problema em pregar o evangelho, mas o problema é que eles vão lá e dizem que é para apressar a volta de Cristo. Ou seja, eles estão estabelecidos em uma mentira, uma suposta vinda de Cristo, uma terceira vinda a esse mundo. É por isso que alguns sustentam a ideia de um terceiro templo lá em Jerusalém, né? Aí pronto. Se tem terceiro templo ou não, meu amado, para mim não interessa. O que interessa é se vai ter ou não, para mim não interessa. O que interessa é que as profecias já estão cumpridas e você agora o que está para nós agora nesse tempo é aceitar Jesus ou rejeitar Jesus. Quem tem o Filho do Homem tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, tá certo? Então entrega a sua vida ao Senhor, aceita o Evangelho da graça e a verdade da palavra do Senhor, de que Ele veio a primeira vez e cumpriu as suas promessas da sua segunda vinda no ano 70. Quando nós cremos no verdadeiro Evangelho, nós vivemos a verdade de Deus, tá bom? Graça e paz a todos. Fique na paz. Lembre-se que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá bom? Fui! Um abraço a todos.